E depois do acidente, os corpos das 14 vítimas foram trazidos para Manaus, ainda na tarde desse domingo. A Polícia Civil e a Aeronáutica também começaram o trabalho de investigação a respeito do que aconteceu. Os 14 corpos chegaram por volta das 4 horas da tarde ao aeroporto de Ponta Pelada, na base aérea de Manaus, na aeronave disponibilizada pela Aeronáutica. As vítimas foram realocadas nos carros do Instituto Médico Legal e do SOS Funeral, que prestou suporte. Segundo o Instituto de Polícia Técnico-Científica, os corpos estão preservados. Não houve mutilação durante o acidente ou nada que pudesse atrapalhar a coleta das digitais. Nós já conseguimos os prontuários civis de todos eles e nós estamos apenas aguardando iniciar os procedimentos periciais para começarmos a fazer o confronto necropapiloscópico, ou seja, a identificação civil, técnico-científica de cada vítima. O segundo passo é a perícia necroscópica em si. Então, vai depender do número de lesões que cada vítima apresenta, para a gente poder estimar o tempo de liberação de cada corpo. Foi enviada uma equipe da Polícia Civil com um delegado, investigador e escrivão a Barcelos para fazer um levantamento de fatores que possam ter contribuído para que o acidente aéreo acontecesse. Vai ser apurado, primeiro, se houve algum tipo de atentado, negligência, falha humana ou até imperícia. As pessoas que foram a Barcelos usando o transporte aéreo, pilotos que trabalharam naquele dia por volta do horário do acidente, serão interrogados. A partir daí, a Polícia Civil vai concluir o inquérito. A parte da Polícia Civil, neste episódio específico, é verificar se houve qualquer tipo de conduta que se subsume ao tipo penal, né, que prevê algum crime em relação tanto ao transporte aéreo quanto ao resultado morte que foi ocasionado. Mas é fundamental também que nós estivéssemos de posse do relatório do CENIPA, que vai contribuir bastante para a conclusão do inquérito. Volto a dizer, os órgãos competentes já foram oficiados e nós estamos aguardando que essa documentação chegue, tal como a regularidade da aeronave e as oitivas de todas as pessoas que estiveram no momento do acidente na cidade de Barcelos. A Força Aérea enviou uma equipe do CERIPA ao município com militares para fazer um levantamento de dados que são necessários para fornecer ao CENIPA um relatório oficial das causas do acidente. O relatório de acidente aeronáutico ele não tem um prazo previsto, tendo em vista que demanda a análise de diversos fatores, desde o funcionamento da aeronave até as condições climáticas, situação do caso fatídica, né, que tivemos. Então, não há um prazo específico. Porém, todos os dados e detalhes foram levantados e enviamos uma equipe com 5 oficiais altamente experientes nesse tipo de acidente. E eu tenho certeza que todos os dados necessários foram levantados e agora eles serão depurados, serão feitas então as análises previstas de acordo com as técnicas e mandamentos internacionais previstos para a investigação de acidentes aeronáuticos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ANAC autorizou o uso da pista para o pouso da aeronave minutos antes do acidente. Investigações paralelas são feitas pela Polícia Civil e FAB. Segundo o DPTC, até amanhã de segunda-feira, todos os corpos devem ser liberados. A empresa de táxi aéreo será responsável por fazer o traslado até a cidade natal de cada vítima. A grande maioria dos mortos no acidente em Barcelos era de empresários e turistas, principalmente das regiões centro-oeste e sudeste do país. Todos viajavam para fazer pesca esportiva na região do Rio Negro. Os passageiros do avião que sofreu um desastre em Barcelos nesse fim de semana eram dos estados de Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. Todos os 6 passageiros do Triângulo Mineiro eram empresários. Euri Paulo dos Santos era sócio da empresa Moderna Empreendimentos e Serviços Limitada. Guilherme Boaventura Rabelo era natural do Carmo de Paranaíba, mas vivia em Uberlândia. Ele é quem aparece no vídeo dizendo que iria fazer uma chamada de vídeo para a esposa. Eudes Freitas era diretor da Terra Engenharia Fundações e Sondagens. Natural de Itaiobeiras, mas morava em Uberlândia.
Luiz Carlos Cavalcante Garcia era conhecido como Chicão. Morador de Uberlândia, ele aparece no vídeo fazendo sinal de positivo. Hamilton Alves Reis foi diretor do Grupo Algar em Uberlândia durante muitos anos. Atualmente morava em Franca, São Paulo, mas mantinha relação de negócios com a cidade mineira. Fábio Ribeiro também era empresário do ramo de cervejaria em Uberlândia. Já do estado Goiás, 4 empresários estavam no avião. Gilcrécio Salvador Medeiros era dono de uma pousada em Niquelândia, Goiânia. Marcos de Castro Zica, de 48 anos, era engenheiro agrônomo e empresário. Ele morava entre Goiânia e Uruaçu, cidade natal. Fábio Campos Assis era empresário e dono de um comércio em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Ele foi quem gravou os vídeos do embarque já dentro da aeronave. Witer Ferreira de Faria era natural de Untubiara e empresário no ramo do agronegócio em Uruaçu. Já o médico Roland Montenegro Costa, de 70 anos, era natural da cidade Viana, na Baixada Maranhense, mas morava em Brasília por muitos anos. Era cirurgião do aparelho digestivo, considerado pioneiro dos transplantes no Distrito Federal. Outra vítima do acidente aéreo foi identificada como sendo Renato Souza de Assis. Os tripulantes eram Leandro Souza, natural de Boa Vista, Roraima, que pilotava o avião, e o copiloto Fernando Galvão Júnior, de 29 anos. Ele era natural de Fortaleza. Os dois estavam morando em Manaus. Após a chegada dos corpos das vítimas do acidente de avião em Barcelos, alguns dos familiares foram até o Instituto Médico Legal da capital para fazer o reconhecimento. No local, nossa equipe conversou com a irmã do comandante da aeronave, que comentou sobre a experiência do piloto nesta rota entre Manaus e o município de Barcelos. Entre os mortos na tragédia ocorrida durante a queda de uma aeronave no último sábado em Barcelos, estavam a do comandante Leandro Costa de Souza, de 40 anos, e do copiloto Fernando Luiz Galvão Bezerra Júnior, de 32 anos. Nossa equipe de reportagem acompanhou a chegada dos corpos no IML e também o momento em que os amigos e familiares das vítimas vieram para realizar a liberação dos corpos. A irmã do comandante Souza, a médica que atua na perícia aeronáutica civil, Lidiana Nobles, contou à nossa equipe que o irmão já tinha mais de 10 anos de experiência em aviação e que no dia da tragédia chegou a tentar uma chamada de vídeo com ele. Ele já voava esse tipo de aeronave há 11 anos. Ele tinha mais de 6.000 horas de voo e a rota era bem conhecida assim dele. Era uma rota que ele já fazia há mais de 10 anos. Esse voo era um voo comum de ele fazer. Não era rota nova, não era um avião novo, não era uma equipe nova. Tudo para ele já era rotina, que ele fazia há muitos anos. Acredito que eu tenha sido a última pessoa que ele tenha conversado, porque eu estava no momento de lazer com a família, que era uma das coisas que ele gostava de fazer, e eu fiz um vídeo para ele ver o que a gente estava fazendo, né? E ele abortou o vídeo e mandou um áudio dizendo que não podia mandar mensagem, porque já ia decolar e quando chegasse ia mandar mensagem. O corpo, assim que liberado aqui no IML, será levado para Boa Vista, onde será velado. Estou aguardando a preparação do corpo, ele vai seguir para Boa Vista, na cidade natal. Tem previsão do sepultamento às 17 horas. O Instituto Médico Legal concluiu a perícia e identificação dos corpos das vítimas do acidente. Com isso, todos os corpos já foram liberados. Os corpos das 14 vítimas do acidente aéreo que aconteceu na tarde deste último sábado no município de Barcelos, no interior do Amazonas, foram liberados durante a madrugada desta segunda-feira aqui do Instituto Médico Legal. O trabalho de perícia técnico-científica para a identificação dos corpos iniciou ainda durante a noite de domingo, após os corpos chegarem no aeroporto de Ponta Pelada, na Zona Sul, e serem trazidos aqui para o Instituto Médico Legal na Avenida Noel Núteos. Os peritos trabalharam durante toda a noite e madrugada até que os corpos pudessem ser liberados por volta de 1h da manhã e serem entregues a familiares e a uma funerária contratada pela empresa Manaus Aerotáxi, responsável pela aeronave modelo Embraer, conhecida como Bandeirante, que fará o translado dos corpos das vítimas. Alguns seguirão para as cidades de Goiás, Minas Gerais e Brasília, cidade de origem de algumas das vítimas.
As causas do acidente aéreo que vitimou 2 tripulantes e 12 passageiros já estão sendo conduzidas pela Força Aérea Brasileira, que busca identificar se houve algum crime ou fator que contribuiu para o desastre e não terá prazo para a conclusão. Você vem acompanhando pela tela da TV A Crítica durante todo o fim de semana, a cobertura ampla, trazendo todos os detalhes e as últimas informações em relação a este grave acidente. Barcelos está na temporada da pesca esportiva, portanto, recebe todos os dias voos provenientes de Manaus, levando turistas, pescadores esportivos para aquela região. E quando a gente traz essa imagem, a imagem da última decolagem do avião que conduzia os turistas, a gente lembra que o objetivo deles era ir ao município de Barcelos, aproveitar o potencial da pesca esportiva. Muita felicidade nos bastidores, né? A gente viu nas imagens um grupo que parecia até ser de velhos conhecidos da pesca esportiva, mas que infelizmente teve a programação de pescaria interrompida por um grave acidente. No sábado, quando tudo aconteceu, e durante a cobertura da TV A Crítica, nós levantamos possíveis causas. E uma delas chama bastante atenção porque diz respeito ao mau tempo, um temporal naquela região de Barcelos. Um temporal que trouxe muita dificuldade para o piloto no momento em que ele fazia o procedimento de pouso no aeroporto de Barcelos. Mas eu lembro que este pouso foi autorizado, um procedimento autorizado pela ANAC, portanto o piloto não fez nada da cabeça. Havia autorização e quando há essa autorização é porque existem condições mínimas necessárias para que se tenha um pouso seguro. Testemunhas informaram, e essas testemunhas estavam no terminal de passageiros lá do município de Barcelos, informaram que o avião chegou a tocar a pista, mas fez isso já na metade da estrutura e não conseguiu parar em tempo suficiente. São essas informações, além, é claro, de todos os dados técnicos, a perícia na aeronave e também os depoimentos de pessoas que estavam também, de profissionais da aviação que sobrevoavam naquela região no mesmo período. Há informação de que 2 outras aeronaves estavam no mesmo sentido, com a espera para fazer o pouso no aeródromo de Barcelos. Uma conseguiu pousar antes da aeronave acidentada, a outra retornou para Manaus. Tudo isso vai fazer parte deste inquérito, desta investigação que a partir de agora está sendo chefiada pela Força Aérea Brasileira. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.